Hoje é um domingo festivo, é um domingo que nós celebramos o Dia dos Pais. E a oração inicial da missa de hoje nos introduz a algo tão importante. Ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para um dia obtermos a herança que prometestes. A essência de Deus também é ser Pai. Deus é Pai. Na eterna geração, Jesus é o Filho profundamente obediente ao Pai. Tudo isso na unidade, na força do Espírito Santo. Hoje nós queremos rezar pelos pais e pedir algo da qual Jesus, Ele nos ensina. Jesus nos ensina sempre a clamarmos a Deus que é nosso Pai. Por isso, um pai, nas suas pequenas imperfeições, ele é convidado a orar com seus filhos, marcar um horário durante a semana, promover a oração em família, se assegurar e se ancorar em Deus que é Pai. Por isso esse domingo é festivo, que nós agradecemos porque Deus partilha a paternidade também com os pais. Queremos agradecer a presença dos pais em nossas vidas. Lemos o Evangelho de Mateus. Continuamos fazendo essa leitura cursiva do Evangelho de Mateus. Nós acabamos de ouvir Mateus falando que Jesus, ele acabara de multiplicar os pães. E a multiplicação dos pães é também a presença de Jesus eucarístico. Jesus que se faz presente no pão eucarístico. E ao mesmo tempo, quando nós lemos esse evangelho, é uma prefiguração eclesiológica da igreja, que após cada semana que se reúne para participar da mesa eucarística, é convidada, já que entrou no barco da igreja, a atravessar as ondas da semana, a viver a semana, confiando que Deus, Ele está presente junto à sua igreja, que Deus não abandona a sua igreja, que Deus está junto da sua igreja. E podemos ler esse evangelho que se passa num cenário tão bonito, no mar da Galileia, o coração pulsante da Galileia. A água é o lugar em que tem vida. E Jesus, ele diz aos seus discípulos, ele manda aos seus discípulos que entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos: atravessem para o outro lado da margem. A margem é sempre importante, ela marca os limites e sempre tem uma travessia a ser feita. A vida também tem as suas margens e tem a grande margem da vida, que um dia nós teremos que atravessar para o outro lado, para estar junto com Deus, mas na segurança de que nós ouvimos a voz de Jesus, que nós iremos atravessar para o outro lado da margem. Enquanto os discípulos estavam na barca, Jesus subiu ao monte para orar. Jesus sempre orava ao Pai, sempre estava em sintonia com o Pai. E o Evangelho nos diz que a barca, ela já estava a uma certa distância da terra. Mateus
ele diz já longe da terra. O evangelista Marcos também narra esse evangelho. João também, ele diz desse evangelho. E nós sabemos que o Mar da Galileia, ele tem uma distância de 11 quilômetros. Por isso eles estavam na metade do caminho. O evangelho nos diz que já longe, o barco era agitado pelo vento contrário e pelas grandes ondas. E nós sabemos que Jesus, ele ensina por palavras, como nós ouvimos nos domingos anteriores, falando as parábolas do reino dos céus, ou como nós ouvimos o sermão da montanha. Mas Jesus também, ele realiza atos, ele gera ações. E quando o barco já estava ali, longe da terra, agitado pelas ondas e pelo vento contrário, Jesus vem caminhando por cima das águas. Naquele momento, os discípulos não o conhecem. Os discípulos pensam que é um fantasma. Como muitas vezes, quando nós estamos atravessando para o outro lado da margem, quando nós estamos atravessando a semana, vivemos momentos difíceis, ventos contrários, vivemos ondas agitadas, e às vezes nós chegamos a nos perguntar: será que Deus mesmo está na nossa vida? Será que vale a pena confiar mesmo em Deus? Confiar nas palavras de Deus? Por isso, Jesus, naquele primeiro momento, ele não é conhecido pelos discípulos. E os discípulos vão dizer: é um fantasma. E Jesus, ele diz uma palavra que encoraja os discípulos. Ele diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. O medo nos apavora. E às vezes existe um medo natural, um medo real, que nós devemos, naquele momento, tomar consciência. Mas existe um medo que não é real, um medo desordenado, um medo do futuro, um medo que nos embota, um medo que nos aprisiona. Por isso Jesus, ele encoraja os discípulos a vencer o medo. E ao mesmo tempo, Jesus, ele está ali junto com seus discípulos. Pedro é sempre ousado. Pedro é o homem das primeiras palavras. E Pedro, ele confiando que é o Senhor e ao mesmo tempo colocando o Senhor à prova, desafiando o próprio Jesus, ele diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. A água não é um lugar onde nós devemos caminhar. Deus caminha por cima das águas, como nós encontramos no Antigo Testamento, quando nós encontramos no livro de Jó, porque Deus caminha sobre todas as vicissitudes da vida. Mas Pedro desafia, e Jesus o chama: vem. E Pedro desce da barca, começa a olhar para Jesus. Num primeiro momento esquece do vento contrário, das ondas agitadas, mas de repente ele toma a dimensão de onde ele está, ele toma a dimensão das águas, toma a dimensão do vento, e ele faz uma grande oração de intercessão. Ele clama a Jesus, ele diz: Senhor, salva-me. Essa deveria ser a nossa oração: Senhor, salva-me. E naquele momento, Jesus o toma pela mão. Jesus sempre nos toma pela mão e exige de nós algo que é profundamente poderosíssimo: o dom da fé, o dom de acreditar. Por isso, Jesus adverte a Pedro: homem fraco na fé,
por que duvidaste? E nós somos advertidos a cada domingo, quando nós estamos aqui, a exercitar algo que é tão bonito, a exercitar a fé. E naquele momento, a identidade de Jesus se revela, quando os discípulos se prostram diante de Jesus. E ao mesmo tempo, os discípulos, eles falam quem Jesus é. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Meus amados, quando nós nos reunimos hoje, Jesus, Ele se revela a nós, Ele se dá a nós. Como encontramos na leitura do livro dos Reis, o profeta Elias, que vai para um monte para poder encontrar-se com Deus, e naquele momento que Elias descobre a presença do próprio Deus, e quando também os discípulos, eles descobrem a presença da identidade do próprio Jesus, Elias, ele cobre o rosto. Naquele momento, com os discípulos, Jesus revela quem é, mas ao mesmo tempo, Jesus exige de nós uma fé. E o que Ele faz? Ele se esconde nas espécies do pão e do vinho, para que a gente exercite nesse momento o dom da fé, e que no pão e no vinho a gente possa clamar: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Jesus, salva-me. Jesus, esteja comigo no atravessar dessa semana que iniciamos hoje. Fechemos um pouquinho os nossos olhos e peçamos: Senhor, salva-me. E de quê? E contra quem? E por quê?